Ouçamos a leitura do texto da pregação prevista para esse momento, leitura de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 1 até o versículo 9, e que nos diz o seguinte: Eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo junto com o irmão Sóstenes esta carta à igreja de Deus que está na cidade de Corinto. Escrevo todos os que, pela sua união com Cristo Jesus, foram chamados para pertencer ao povo de Deus. Esta carta também é para aqueles que em todos os lugares adoram o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem me dado a vocês por meio de Cristo Jesus. Por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho como o dom da sabedoria espiritual. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês, que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual enquanto esperam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Cristo vai conservá-los firmes até o fim, que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo vocês não tenham culpa de nada. Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Até aqui a leitura das Sagradas Escrituras, palavra do Senhor. Louvado seja Cristo por estas palavras. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Que assim seja. Amém. Certa vez, creio que foi durante o meu estágio, ouvi um pastor dizer o seguinte: eu não acredito mais na pregação, pelo menos não para a nossa comunidade. Eu já experimentei de tudo, já tentei ser mais alegre, também fui mais severo, irônico, criativo, com historinhas e tudo mais. As pessoas até gostavam das pregações, mas nada mudava. Domingo após domingo, todos continuavam egoístas, oravam apenas por si mesmas, pouco interesse pelos outros ou mesmo pela comunidade. Mesmo os que levavam a sério, pouco mudavam em suas vidas. Eu desisti de pregar. Prefiro me juntar a um grupo de pessoas que vivam o amor ao invés de apenas ouvir a respeito dele. Esse depoimento me impressionou, pois eu ainda era um estudante e queria ser pastor. Aquilo foi um questionamento muito profundo. Será que valeria a pena? Mas me dei conta de que se tratava de uma postura assumida diante de um problema. E que essa postura se reflete em outras áreas de nossa vida. É realmente muito mais fácil desistir, pois para continuar é necessário buscar a superação dos próprios limites. E isto não é só um problema daquele pastor para com a sua comunidade. É um problema de todos nós para com as nossas vidas. Mas enquanto me preparava para esse momento de reflexão da palavra, exatamente no trabalho com a mensagem, li nas palavras do apóstolo Paulo um depoimento um pouco diferente deste que contei para vocês agora. O que Paulo testemunha é muito diferente daquilo que aquele pastor me disse, mas a realidade das duas comunidades não são tão diferentes. O apóstolo Paulo foi pastor de muitas comunidades. Talvez o apóstolo que mais pregou, mais viajou, mais fundou comunidades cristãs. Mas creio que a mais difícil de todas elas era a comunidade de Corinto. Corinto era uma cidade grande, talvez em torno de 1 milhão de habitantes naquele tempo, do início da era cristã. Ela era muito
muito diversificada, porque ela ficava num porto. Então vinha gente de todos os lugares do mundo ali se encontrar. Dela faziam parte escravos, senhores, judeus e não judeus, pessoas esclarecidas, com conhecimento de filosofias e pessoas que nem sabiam ler, pobres e ricos. E estas diferenças não foram superadas facilmente. Aquela comunidade tinha problemas até com a Santa Ceia, pois os ricos não queriam comer do mesmo pão e beber do mesmo vinho que os pobres e os escravos. Alguns tinham problemas de ordem moral, tal como o adultério. Outros participavam também de cultos a outros deuses e assim por diante. Eu não sei se nós temos tantos problemas, mesmo na comunidade mais problemática que possa existir comparada com a comunidade de Corinto. Se o apóstolo Paulo tivesse dito assim, que Deus me perdoe, mas com vocês não vale a pena trabalhar. Tantas vezes expliquei para vocês o que Deus fez por nós em Jesus Cristo, que Ele espera que não haja diferenças entre nós, que sejamos todos unidos com Cristo. Mas vocês não entenderam nada. Eu desisto de vocês. Se o apóstolo Paulo tivesse dito isso, eu não me impressionaria. Seria algo bem compreensível. Mas Paulo diz exatamente o contrário. Ele agradece. Eu não me canso de agradecer a Deus por vocês. Olha a atitude do apóstolo Paulo diante da comunidade problemática. Ele diz: não me canso de agradecer por vocês. O que você diria a respeito disso? Ou o que você diria a respeito da tua comunidade? Aonde você participa? O que você diz? Você desistiria dela, como fez aquele pastor? Ou você agradece a Deus por sua comunidade, apesar de tudo? Me parece mais simpático e coerente com a nossa vocação o discurso do apóstolo Paulo. É lógico. Mas se nos perguntássemos qual das duas realidades se parece mais com a nossa, responda você mesmo. Não precisa ser em voz alta. Temos divisões em nosso meio? Qual é a nossa realidade? Com certeza nós temos muitas divisões em nossas comunidades. Vou citar só um fator, um exemplo que hoje está causando divisões dentro das nossas igrejas, dentro das nossas comunidades. Questão política. Ah, eu sou do partido A e eu sou do partido B. Isso é o maligno causando divisão dentro das igrejas. E as pessoas não estão se dando conta disso. Isso não deveria de ser assim. Deus não está satisfeito com isso. Diante de problemas, nós podemos ter duas posturas. Primeira, reclamar e desistir. Esta tem sido uma das mais praticadas em nossos tempos. A gente reclama demais, pelo amor de Deus. A gente reclama o tempo inteiro. A gente reclama do tempo, a gente reclama dos governos, a gente reclama da igreja, a gente reclama da esposa, dos filhos, da família. E olha, e sabe-se lá o que mais. A gente reclama demais. Se a gente vai olhar a TV, né, ou a internet, no celular, se a gente vai olhar os telejornais que passam na TV, a TV basicamente só reclama. Na grande maioria do tempo só mostra questões negativas. Não quero com isso condenar a TV também, tá? Mas eu quero alertar para que a gente se proteger e não só ficar pensando que tudo está ruim. As mulheres são induzidas a pensar que não são bonitas, que precisam ser esbeltas, precisam ser magras, que estão mostrando as costelas e assim por diante.
Os filhos são instigados a seguir o modelo de ídolos do mundo artístico, quando na verdade os filhos deveriam valorizar o seu pai, a sua mãe, os seus familiares. Porque estes são pessoas de valor. Estes são verdadeiras pessoas, muitas vezes, a serem seguidas. Nem sempre, mas na grande maioria das vezes, são pessoas, são modelos a serem seguidos. Ponto 2. Contribuir com nossos dons para a superação dos problemas. Convido vocês a aprender da postura do apóstolo Paulo, pois ela é muito sábia diante da vida. Se nós lermos com atenção os 16 capítulos da carta de Paulo aos Coríntios, veremos que Paulo tem plena consciência dos limites de sua comunidade, dos limites das pessoas que dela fazem parte. Paulo não deixa de tratar nenhum dos problemas da comunidade no restante da carta. Paulo é duro, Paulo é firme na sua postura. Ele tem palavras duras e ao mesmo tempo também tem palavras amorosas para eles. O que me impressiona em Paulo é o fato dele enfrentar o problema, buscar no exemplo de Cristo, Jesus, uma orientação para a vida em comunidade. Isso também, nós como igreja, nós não podemos perder o nosso referencial. A referência é Cristo. Ele é o nosso modelo a ser seguido. Não é o pastor Jonas, não é o fulano de tal, não é o político de tal, mas é Cristo Jesus que nós temos que seguir. Esse é a nossa referência. O apóstolo Paulo diz: eu agradeço a Deus por vocês estarem unidos com Deus através de Jesus Cristo. Convido vocês para fazermos um exercício. Nesse momento, você que está me ouvindo, está me acompanhando, diga para quem está do teu lado: eu agradeço por você estar aqui ao meu lado. Faz isso. Não, pastor, está inventando moda aí. Não está inventando moda. Diz para quem está do teu lado aí, ó. Diz agora: eu agradeço por você estar aqui ao meu lado. Se você não tem ninguém do teu lado, você pode falar para uma pessoa durante as próximas horas, dizer para ela: como é bom ter você na minha vida. O que vocês têm para agradecer? Pela vida? Por sermos filhos e filhas de Deus? Pela saúde? Pelo trabalho? Pela família? Por nossa comunidade? Por termos pessoas que se dispõem a serem presbíteros, que atuam dentro da comunidade? Por nós termos uma igreja que busca pregar o que realmente ensina o Evangelho de Jesus Cristo? Porque Deus é fiel e nunca nos rejeita ou nos abandona. É curioso, mas o apóstolo Paulo não só agradece a Deus por ter uma comunidade em Corinto, mas também pelas coisas boas que acontecem dentro dessa comunidade. Pelos diferentes dons que lá se manifestaram, pela riqueza aprendida do Evangelho. É um exercício bonito para com a vida, olhar para ela toda, saber o que temos de bom e que não é bom em nós, saber o que contribui e o que não contribui, olhar corajosamente para a vida toda, valorizar o que é belo, sem esquecer o que é feio. É mais fácil descobrir os defeitos, os problemas, as dificuldades. Esses são sempre os mais fáceis de serem apontados, serem criticados, pois eles estão sempre, geralmente, mais à vista. Mas as coisas boas que Deus faz em nossas vidas, Ele faz discretamente. Temos que procurá-las com muito cuidado. E este é o exercício que Paulo quer que façamos para com a nossa vida, com a nossa família, com a nossa comunidade. Por favor, não desista da tua família, de tua comunidade, de tua vida. Se ela te parece um pouco problemática, Deus colocou muitos dons em ti que podem ajudar a resolver os problemas.
Mas você precisa aprender de Paulo a olhar também as coisas boas. Diante dos problemas, nós podemos adotar duas posturas. Eu sou um coitado, ou o que isso pode me ajudar a crescer. Eu gosto das histórias, isso não é novidade. E hoje novamente eu vou contar uma história. A história que chama-se Se Melhorar Estraga. A atitude diante dos problemas. Luiz é o tipo de cara que você gostaria de conhecer. Ele estava sempre de bom humor e sempre tinha algo de positivo para dizer. Se alguém lhe perguntasse como ele estava, a resposta seria logo: se melhorar, estraga. Ele era um gerente especial em um restaurante, pois os seus garçons o seguiam de restaurante em restaurante, apenas pelas suas atitudes. Ele era um motivador nato. Se um colaborador estava tendo um dia ruim, Luiz estava sempre dizendo como ver o lado positivo da situação. Fiquei tão curioso com seu estilo de vida que um dia lhe perguntei: você não pode ser uma pessoa positiva todo o tempo? Como faz isso? Ele me respondeu: a cada manhã, ao acordar, digo para mim mesmo: Luiz, você tem duas escolhas hoje. Pode ficar de bom humor ou de mau humor. Eu escolho ficar de bom humor. Cada vez que algo ruim acontece, posso escolher bancar a vítima ou aprender alguma coisa com o ocorrido. Eu escolho aprender algo. Toda vez que alguém reclamar, eu posso escolher aceitar a reclamação ou mostrar o lado positivo da vida. Certo? Mas não é fácil, argumentei. É fácil sim, disse ele. A vida é feita de escolhas. Quando você examina a fundo, toda a situação sempre oferece escolha. Você escolhe como reagir às situações. Você escolhe como as pessoas afetarão o seu humor. É a sua escolha de como viver sua vida. Eu pensei sobre o que o Luiz disse e sempre me lembrava dele ao fazer uma escolha. Anos mais tarde, soube que o Luiz um dia cometera um erro. Deixando a porta de serviço aberta pela manhã, foi rendido por assaltantes, dominado, e enquanto tentava abrir o cofre, sua mão tremendo pelo nervosismo desfez a combinação do cofre. Os ladrões entraram em pânico e atiraram nele. Por sorte, foi encontrado a tempo de ser socorrido e levado para um hospital. Depois de 18 horas de cirurgia e semanas de tratamento intensivo, teve alta ainda com fragmentos de balas alojadas em seu corpo. Encontrei Luiz mais ou menos por acaso. Quando lhe perguntei como estava, respondeu: se melhorar, estraga. Contou-me o que havia acontecido, perguntando: quer ver as minhas cicatrizes? Recusei ver os seus ferimentos, mas perguntei-lhe o que havia passado em sua mente na ocasião do assalto. A primeira coisa que pensei foi que deveria ter trancado a porta de trás, respondeu Luiz. Então, deitado no chão, ensanguentado, lembrei que tinha duas escolhas. Poderia viver ou morrer. Escolhi viver. Você não estava com medo? Perguntei. Os paramédicos foram ótimos. Eles me diziam que tudo ia dar certo e que eu ia ficar bom. Mas, quando entrei na sala de emergência e vi a expressão dos médicos e enfermeiras, fiquei apavorado. Em seus lábios eu lia: esse aí já era. Decidi então que tinha que fazer algo. O que fez? Perguntei. Bem, havia uma enfermeira que fazia muitas perguntas. Perguntou-me se eu era alérgico a alguma coisa. E eu respondi: sim. Todos pararam para ouvir a minha resposta. Tomei fôlego e gritei com todas as forças: sou alérgico a balas. Entre risadas, lhes disse: eu estou escolhendo viver. Opere-me como um ser vivo, não como um cadáver, como um morto. Luiz sobreviveu.
graças à persistência dos médicos, mas a sua atitude é que o fez agir dessa maneira. E com isso eu aprendi que todos os dias, não importa como eles sejam, temos sempre a opção de viver plenamente. Afinal de contas, nós temos a escolha. E a atitude é tudo. Se melhorar, estraga. Que Deus nos ajude. Amém. Graças e cantar, contanto ainda que lutar. Graças porque, graças a Deus, porque a vida nos deu. Dá graças, esta é a vontade da vida que Deus nos deu. Dá graças, é entregar-lhe a vida, sabendo amar. Dá graças pela alegria, pela beleza, pela amizade. Dá graças pelo amor, a fé e a esperança. Graças a Deus. Como dar graças e cantar, contanto ainda que lutar. Graças porque, graças a Deus, porque a vida nos deu. Dá graças.